Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste canal Juca Opina, canal que eu dou minhas opiniões aí sobre o mundo. Sou Juca Maciel, sou jornalista preferido. Estou aqui hoje para comentar sobre o Manifesto da Palantir, o Manifesto de IA. Mas também, antes de tudo, tem duas coisas para esclarecer aqui. A primeira delas é: dá o like, compartilha, se inscreve, comenta, xinga, o caramba que for, mas faça, por favor. Engaje, entendeu? Me ajude, entendeu? Entendeu? Ah, mas é só áudio. Porra, cara, eu tô aqui, eu trabalho, estudo, entendeu? Faço outras coisas, outros trabalhos, entendeu? E tô aqui, produzindo aqui o que eu posso de conteúdo para a internet. A segunda coisa que eu iria comentar, tá bom? Era relacionada à data do vídeo, porque normalmente não, como as notícias, eu comento as notícias, eu tento comentá-las o mais próximo possível da data que elas aconteceram. Infelizmente, nem sempre elas acontecem desta maneira. Eu também não quero, em compensação, perder o trabalho que eu tive aqui, gastando a minha saliva comentando sobre o mundo. Então, deixo claro que nós estamos gravando dia 27 de abril, tá bom? Poucos dias do Manifesto da Palantir. O Manifesto da Palantir, basicamente, foi expresso em um Manifesto da Palantir, de uma empresa de cibersegurança dos Estados Unidos, de infraestrutura militar, do uso de inteligência artificial, tá bom, para ferramentas de guerra, o que é perigosíssimo. E eu acho que essa parte é um pouco implícita, não preciso abordar tanto isso. A minha questão aqui é mais assim: eu já abordei o assunto relacionado à IA. Por que que a IA já venceu? A IA já venceu porque ela nos emburrece. Agora, a inteligência artificial, ela é uma inteligência, ela é consciente? Eu não acho, tá bom? Eu não acho porque ela não tem um nível de abstração do ser humano, entendeu? Então, assim, desta maneira, eu não acho que a inteligência artificial seja essa potencialidade toda. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não deixa de representar um problema por causa das guerras. E a verdade é que o maior problema da humanidade, o maior problema das relações internacionais são as armas. São os relacionamentos comerciais sem fins pacíficos. São o imperialismo. E a inteligência artificial, ela representa, da mesma maneira como representa potencialidades enormes para o ser humano, ela também representa esse grande perigo que é a inteligência artificial, o aquecimento global e as guerras nucleares também. Eu não duvido de que possa ser uma guerra nuclear, muito pelo contrário, eu acho bem provável, mas não dessa maneira também que dizem assim. Então me refiro, eu acho na verdade que o que vai acontecer é um acidente nuclear no mundo. Não sei até que ponto de fato causado de forma proposital ou não. E aí vai começar o berebedal, a bagunça toda. E a partir daí, provavelmente isso vai acontecer por parte dos Estados Unidos. O mundo todo vai ficar contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos provavelmente vai perder, porque é o mundo contra um país, apesar de ser muito grande, mas ainda assim. E apesar de terem diversas bases militares pelo mundo. O que os Estados Unidos têm uma estratégia militar muito grande. Enfim, de qualquer forma, por que eu tô falando tudo isso? Por que isso reflete tanto na IA? Porque pelo manifesto da Palantir, assim, é muito explícito que eles estão nem aí pro mundo, para as consequências do mundo. Existe um pensamento bem fascista por trás de contrário à diversidade e à inclusão. O que, nossa, não, isso é ser preconceituoso, isso parece uma crítica woke, parece que eu tô sendo woke aqui, mas não, neste caso,
Quando eu vejo um conservador muitas vezes criticando isso demais, eu acho extremamente problemático. Até porque é o seguinte, eles são uma empresa, eles não têm muito por que opinar sobre opiniões políticas, sabe? Estão visando lucro. E dá muito lucro ser woke hoje em dia. Acontece que eles são patrocinados pelos Estados Unidos para fazer as merdas que fazem pelo mundo. O ponto não é esse. Por que a inteligência artificial tem a ver com a guerra nuclear? Existe esse debate do direito internacional, e por isso que eu comecei falando sobre os planetas, sobre os problemas do planeta Terra, né? O imperialismo, as relações comerciais sem fim pacífico, enfim. Tudo isso gira em torno do conceito de direito internacional, e tudo isso gira em torno do conceito dos crimes de guerra. Porque eu quero fazer um paralelo aqui entre armas nucleares, armas biológicas e inteligência artificial. Armas biológicas são hoje crimes de guerra, é proibido pelo mundo ter esse tipo de arma. Acontece que o problema, e é sempre problemático isso do ponto de vista do direito internacional, de que não de que nós temos uma carta-chave que pode mandar no mundo, entre aspas, mas que não pode ser desacatada nunca. E aí isso acaba corroborando num problema com a própria inteligência artificial, porque isso vai refletir no direito internacional, isso vai refletir nos crimes de guerra. E a inteligência artificial não vai ser feita, proibida, até porque eu acho desnecessário também. Eu não sou daqueles artistas que acham que a inteligência artificial só faz mal pro mundo. Muito pelo contrário. Mas acontece que o mundo caminha para um lugar, para um rumo, em que a corrida armamentista ela vai ficando cada vez mais poderosa. E eu me preocupo até que ponto a inteligência artificial ela vai produzir, vai potencializar armas de destruição em massa. Veja, não vai ser a inteligência artificial que vai nos destruir. A gente vai usar a inteligência artificial para nós mesmos nos destruirmos. E eu nunca achei que a inteligência artificial fosse. Nunca é uma palavra muito forte, mas eu não acho que a inteligência artificial vai tomar conta do ser humano porque tem um problema de hardware ali. Você precisa de muita memória RAM. E eu tô falando de tudo isso, de guerras nucleares, armas biológicas, direito internacional. Porque no meio dessa guerra armamentista que é o mundo, só me resta olhar para o mapa do nosso planeta, olhar para o Brasil e eu pensar, o que estamos fazendo diante de tudo isso? Nada. Nós não temos, nós não temos soberania militar digital hoje. E, inclusive, já falo aqui, abordando o tópico do nacionalismo um pouco, que eu acho tão relevante, é a de que em outro episódio que vai sair daqui a um tempo, eu comento sobre Aldo Rebelo. Eu sou muito crítico ao Aldo Rebelo, tenho várias críticas, várias discordâncias, mas eu discordo de várias coisas dele. Provavelmente ele vai ser o candidato que eu vou apoiar nesta eleição num primeiro turno. Ainda assim, eu vou sempre frisar as minhas discordâncias com ele, claro. Mas dito isso, eu pessoalmente creio. Eu tenho medo, tá ligado? Então por isso que eu fico dando essas pausas assim, fico pensando sobre o mundo assim. O quanto que a gente tá fudido, tá ligado? Porque o Brasil não tem feito nada do ponto de vista de soberania militar, soberania digital. E a gente tem um modelo econômico que dá esses entraves pro desenvolvimento, isso é verdade. Dá esses entraves para de fato atingirmos uma soberania. Eu acredito que a soberania plena só viria com os direitos dos trabalhadores também, mas quase plena que seja. Então assim, isso precisa ser mais debatido no Brasil. Produção novas de aviões, de navios, tanques. Nós temos hoje um projeto de país que não permite que seja investido em questões de segurança militar. Nosso setor de segurança não é integrado. Cada um faz o que quer. O crime organizado desmantela a nossa soberania também. Entende? Então, cara, nós temos uma indústria, por exemplo,
bélica, um potencial para indústria bélica do caralho, mas não se investe nisso. Então, enfim, uma série de questões que eu acho que dá para refletir nisso tudo. Que eu trago aqui, mais ou menos, e que eu dei uma volta, diante de uma nova corrida armamentista no mundo. Como nós iremos nos preparar para isso? Porque o Brasil é o centro da guerra do mundo, cara. O Brasil é isso. E nós estamos parados, totalmente paralisados. Tá entendendo? Tá esperto? Então é isso. Enfim, qual o propósito para isso? É o desenvolvimento da indústria bélica para fins nacionais, criação de estatais também em torno disso, e maior investimento no setor militar. Ao mesmo tempo também que eu acho que o setor militar hoje, assim, eu não vejo muito problema em militar ganhar bem, tá? Eu vejo problema em ganhar bem parado, fazendo porra nenhuma. Eu acho isso problemático. As filhas ganharam, isso tem nada a ver com o trabalho do cara. Ganhar pensão por isso, eu acho ridículo isso. Enfim, tirando isso, não vejo muito problema em ganhar bem. Eu acho que faz parte. Eu vejo problema, por exemplo, ter um próprio sistema de saúde próprio. Não tem pra quê, sabe? Junta com o SUS, deixa essa parada mais bonitinha. A gente tem que remodelar nosso exército para fins de fato com que eles defendam a nossa soberania e não que não sejam preparados, muito pelo contrário, muitas vezes são, mas não tem o equipamento necessário para isso por causa de uma falta de investimento do Estado brasileiro. E porque essa falta de investimento do Estado brasileiro, o patrimonialismo, o financeirismo das potências estrangeiras nos domina, e eu me refiro à China, Rússia, Estados Unidos, enfim. De qualquer forma, a minha reflexão está aqui. O Manifesto da Palantir, ela reflete muito um tecnofeudalismo, um futuro do mundo assim, e que as grandes empresas de tecnologia vão mandar e desmandar no mundo no maior foda-se possível, e elas já mandam mais nos Estados Unidos do que o próprio Trump neles próprios. Então isso tudo me dá um medo desgraçado desta merda. Então, diante de tudo isso sob o pretexto de liberdade, né? Tudo isso sob o pretexto de que sermos contrário ao autoritarismo, ao totalitarismo, né? E assim, porra, caralho, tem nada a ver. Não tá nada a ver também, é um pouco demais, assim, a questão do Twitter, nós tivemos também, o Alexandre de Moraes, Elon Musk, que eu acho que os dois estão errados, tá? Mas ainda assim é algo totalmente, sabe, idiota. Achar que as grandes corporações ligam para os nossos direitos, nunca ligaram. As grandes corporações hoje são ferramentas dos Estados Unidos hoje para espionar a gente por dados. É simples e vender para o mercado e ganhar mais poder em torno disso. É uma maneira de controle, sabe? Então a gente tem o próprio Edward Snowden, que mora na Rússia, e aborda sobre isso. Enfim, em partes, né? Aborda outra questão de espionagem no próprio Brasil, por exemplo, da Petrobras com a Dilma, né? Enfim, dá para pegar de exemplo, porque o próprio, assim, existe uma questão também relacionada a Palantir, que ela tem uma ligação muito direta com o Peter Thiel, que é assim, o anticristo moderno do mundo, né? Que é um dos bilionários hoje das Big Techs, que basicamente financia muito dessas empresas, a Palantir entre elas, até onde eu saiba, e é muito ideólogo desse movimento. Ele, o Curtis Yarvin também, Yarvin, né? O Curtis Yarvin também. O Curtis Yarvin tem uma visão, assim, de uma monarquia estadunidense anarcocapitalista. Você vai ver, a extrema-direita hoje no mundo, vai ver, é o seguinte, ela não é propriamente fascista, no sentido clássico do termo. Ela é monarquista e anarcocapitalista, na maior parte das vezes. Só que assim, o anarcocapitalismo sério, ele realmente, ele não é esta merda de hoje, mas ele acaba se tornando, ele se tornou isso, a bandeira de Gatsby,
a bandeira, eu esqueci o nome da bandeira, a bandeira do libertarianismo, anarcocapitalismo, não necessariamente é uma bandeira nazista. A história é outra, sabe? E assim, se tornou isso, querendo ou não, mas não necessariamente o é. E a extrema-direita hoje faz parte desse conglomerado televisivo, que faz parte da Palantir, dessas empresas de tecnologia como IA, né? Que desenvolvem esses sistemas de segurança militar para acabar com o mundo com inteligência artificial. E que a gente simplesmente não está preparado e não tem o que fazer, pô. E cada vez mais tem essa narrativa de entregar nossa soberania sob pretexto de uma liberdade com a qual não existe, porque é basicamente entregar nossos dados para sermos vigiados também, entende? Esse é o ponto todo. Então, eu dei voltas e voltas, mas para falar disso. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Sobre esse assunto de tecnologia dá para falar muita coisa que eu ainda gostaria de comentar, especialmente sobre a questão do aceleracionismo, que acaba descambando um pouco nisso. E porque isso tem a ver com o Peter Thiel também, um desses membros da Palantir, né? Um dos fundadores, até onde eu saiba, da Palantir. Um dos sócios também, uma das pessoas que bota dinheiro nessa caralhada, desses bilionários. A gente for ver assim, o aceleracionismo hoje, ele acaba se tornando uma consequência também de tudo isso. Para resumir, o que é aceleracionismo? É querer o desenvolvimento da tecnologia a qualquer custo humano, tá? A Palantir, ela representa um pouco isso, porque a Palantir, ela é, de fato, a empresa que quer acabar com a empatia humana. E o manifesto todo da Palantir é esse. É, a empatia humana é uma forma de fraqueza. E isso nos traz liberdade. E isso, logo, por consequência, por nos trazer liberdade, nos dará mais tecnologia para o ser humano e nós seremos melhores para o ser humano. Nós iremos transcender o conceito de ser humano. Nós somos transhumanistas. Essa é a parada, esse é o jogo, essa é a ideia final. É a superação do ser humano, tá entendendo? Só que é claro, tipo, tudo isso, para isso acontecer, é necessário acontecer a supressão das identidades nacionais e do nacionalismo por consequência. E se for ver como uma forma de protestos, o Peter Thiel, por exemplo, fez algumas palestras secretas no Vaticano sobre o anticristo. A Igreja Católica tem surgido muito e aumentado muito, eu creio, não só pelo Papa Francisco, que de certa forma ajudou muito pela questão progressista, não só pelo Papa Leão, que tem, ao meu ver, tá, falo isso como alguém hoje católico, mesmo não sendo oficial, estou em processo ainda de me tornar um católico, não vejo ele tão mal assim, vejo ele coordenando bem os conservadores e os progressistas. A Igreja Católica, ela se torna um equilíbrio no meio disso e ela acaba se tornando uma ferramenta consolidada da paz no mundo, mas não somente isso, uma ferramenta consolidada contrário aos avanços e o uso antiético da inteligência artificial no meio de tudo isso. E isso incomoda a Palantir, cara. Porque a Igreja Católica é uma forma de identidade que supera o Vaticano, supera a Itália, supera a Europa. Entende? E a Palantir, de certa forma, os transhumanistas, esses aceleracionistas, o Peter Thiel, o Curtis Yarvin, o CEO da Palantir, quer acabar com tudo isso. Por outro lado, também, existem lados também que usam dessas identidades nacionais para ser autoritário, como o caso do Alexander Dugin, que eu quero comentar em outro vídeo, tá? Mas enfim, eu tô falando de tudo isso porque eu acho que esse manifesto da Palantir reflete muito o tecnofeudalismo do mundo, reflete o aceleracionismo no mundo, reflete no Brasil como a falta de nacionalismo da América Latina como um todo é
é uma merda, sabe? Eu acho mais do que urgente a aliança entre nacionalistas e socialistas latino-americanos. Eu acho muito importante essa aliança acontecer logo. Para justamente com que tudo isso que eu tô citando aqui, desse processo de pós-humanidade, que não existe mais o ser humano, em que a técnica científica esteja acima da bondade humana, do conceito de empatia, do humanismo, não ocorra. É por isso que essa aliança precisa acontecer. Enfim, eu espero ter deixado claro e falar de tudo que eu tô falando. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Eu falei muito. Muito obrigado por ter me acompanhado neste meu raciocínio, que eu dei umas viajadas, eu sei, mas faz sentido. Se tu observar bem, faz sentido. Eu só preciso que tu me escute, leia as paradas com calma, entendeu? Pesquise mais sobre o assunto. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Um beijo mais no coração, até mais e tchau.